Olá galera, estamos aqui com o podcast Liga MF e estamos com a Samara Luiz, representante dos povos Pitagoras, com a nossa querida professora de História, Stephanie Aragão, e com também professor de História, Matheus Cardoso. Bom, eu me chamo Kelvin. E eu me chamo Gustavo. E vamos conversar. Quais são os principais costumes ou tradições que sua etnia tem? Bom, na minha etnia a gente tem bastante costume dos toréis, dos trajes indígenas, dos artesanatos, como tocar, no caso é a tiara, mas a gente tem bastante artesanato na universidade. A gente também tem as pinturas, que muito significam proteção. A gente tem o toré, não sei se eu já falei, mas é algo muito sagrado para os povos indígenas. A gente também tem as comidas, as culturas, as festas culturais. Certo, muito obrigado. Certo, para a próxima pergunta, tem algum mito ou história que você ouviu quando era criança e que marcou sua vida? Tem as histórias do pajé, que eram lendas, né? Mas que eu cresci acreditando para não passar da descobrir que era tudo mentira. O que você gostaria que as pessoas não indígenas soubessem ou respeitassem mais sobre sua cultura? Eu queria que elas conhecessem um pouco mais, né? Tivessem um pouco mais de empatia e respeito. Hoje em dia ainda tem muita brincadeira desnecessária, muita gente sem informação. E aí seria de extrema importância, né? Conhecendo a história, todo o período, tipo assim, o tempo. Eu gostaria que ela entendesse mais sobre a cronologia, sobre as histórias, sobre as lutas e procurasse mais informação. Hoje, infelizmente, ainda tem muita gente sem informação, muitas brincadeiras bestas e que falta de buscar, sabe, mesmo ali algo que está em todos os lugares. Certo, para nossa quinta e última pergunta, o que significa para você ser indígena nos dias de hoje? No dia de hoje, para mim, significa lutar pela minha etnia, ter orgulho do meu povo, das minhas raízes. E para mim significa isso, lutar pelos meus direitos indígenas. Entendi. Encerrando nossas perguntas, a gente vai dar continuidade à nossa roda de conversa. E agora eu quero passar a palavra para nossa querida professora Stephanie. Bem, Samara, sou bem curiosa e você falou aí de algumas coisas que eu gostaria que você explicasse. Por exemplo, o toré, né? Toré, que você falou. Ele é algo festivo, é algo de bebê. Explica pra gente como é que funciona, o que é o toré. Bom, o toré ele é uma dança, na verdade, e aí, nós indígenas, ele traz uma energia, uma força, e algo assim, não seria um ritual, mas seria espiritual, para se conectar com as leis velhas, os campos velhos, os antepassados. Então, ali, tipo, a gente tá numa luta que é difícil, as pessoas, querem falar isso, o toré, na verdade, ele é uma dança, e na nossa etnia a gente tem como uma tradição, né, algo fixo, porque ele significa se encontrar com se conectar com os nossos antepassados, ele significa renovar as forças, renovar a espiritualidade, ele significa repor, sabe, a energia. É algo espiritual, né? É mais algo espiritual. Muito bem. E para você, né, estar dentro da Escola Martins Filho, né, e ser representante dos povos pitagorenses, como é? É incrível e desafiador ao mesmo tempo, porque tem muita gente sem informação, como eu disse, e aí é bom também explicar sobre a origem, explicar sobre a história, e a gente tem sentimentos. Matheus. Obrigada. Trazer novamente essa oportunidade. Samara, eu gostaria de perguntar assim, sobre a questão das lutas sociais. Tu já chegou a participar de mobilizações relacionadas à luta por direitos à terra e também a respeito, né, aos povos indígenas, aos pitagorenses? Participar, eu nunca participei, mas eu já acompanhei bastante, né, pelas investias, que sempre estão, inclusive agora eles estavam no acampamento ATL, que é acampamento Terra Livre Indígena, e as lutas, né, aí são as lutas que representam lá, a gente luta pelos nossos direitos, tem os debates na Câmara, e aí acompanhar assim, fisicamente não, somente lá mesmo. Certo. Com relação assim à ancestralidade e às tuas raízes, como é que foi para tu essa questão de você se autoafirmar indígena, que é algo que sempre fez parte da tua vida, ou foi um processo em relação a seu descobrimento, entendimento do que é ser indígena? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ser indígena está na minha família,
criar a minha raiz ali no tronco velho, alguns troncos, né? Então, nunca foi assim um desafio, sempre foi ali que eu nasci, sabendo que eu nasci, que eu era ali, que eu era indígena. Então, minha família é cercada de indígena, é indígena, e nunca foi um desafio. Tanto que até mesmo na escola era indígena. Bom, uma pergunta mais. Bom, eu sei, né, que não deve ter sido fácil para você. Queria ser com essa diferença, certo? Tanto pela parte das pessoas. Não de você, né? Como você falou na última pergunta, você respondeu que tem muito orgulho, certo? Da sua etnia, de quem você é. E bom, você já passou por algum momento de dificuldade, onde as pessoas não conseguiam entender e tudo mais? Dificuldade não, só brincadeiras desnecessárias. Mas em questão da diferença no positivo, porque como eu falei, eu estudei em escola indígena, então eu cresci na aldeia, eu cresci na escola indígena, só sai mesmo assim, acho que em 2020, isso agora. Eu acho que para as pessoas é importante também conhecer mais, certo? Tipo, é importante que a gente saiba que a igualdade é o ponto firme da sociedade, né? Todos merecem igualdade. Bom, dando continuidade, eu queria perguntar um pouco mais sobre sua aldeia. Como foi crescer na aldeia? Como é? A gente escutou essa parte que eu cresci na aldeia, mas ao redor. Mas lá, eu posso ser baixa. Lá na aldeia, a gente não era como oca, assim como muitas pessoas enxergam hoje em dia, que acho que a gente mora em oca, cada ano nu. Mas lá na aldeia, a gente tinha uma oca bem grande, a gente era cercado por músicas, tradições, artesanato, culturas. E eu cresci nesse meio ali de aprendizado, meio cultural, ali, sabe, da etnia mesmo. Vou passar a palavra. Obrigada. Samara Luiz, foi perguntado quanto à questão de algumas falas que podem lhe magoar. Nós já estamos em 2025, mas ainda existem aquelas pessoas, né, que acreditam que índio fazer barulho, né, índio, a música que se torna por muitas vezes brincadeira e hoje não faz mais nenhum sentido. E aí por algumas vezes, né, te perguntaram isso, todo mundo anda nu, vocês fazem o né, tem a dança. E aí outra coisa, né, que se questionam muito. Algumas pessoas acreditam que ser povo indígena, ser indígena é ainda viver sem tecnologia, é ainda estar preso, né, a uma imagem que o próprio europeu passou, né, para toda a sociedade. Quando na verdade não, o desenvolvimento já chegou nos povos indígenas e o que vale ressaltar, né, muito desse desenvolvimento se volta a favor, né? Sim. Que vocês utilizam a favor da natureza, né? Sim. E aí, além dessa pergunta, se te confundem muito, se fazem essas brincadeiras, também queria que você falasse um pouco quanto a alguns impactos. Se vocês conseguem sentir algum impacto ambiental quanto à questão das tomadas de terras, né? Não sei se você já saiu, né? Mas se os povos pitaguaris, que eles têm bastante lutas contra isso, né? Se eles sentem esses impactos reais, assim, e está vivendo ali, sentindo o avanço, né, da tecnologia e cada vez mais avançando, tomando suas terras. Em questão do reconhecimento, muito chega essa altura, perguntam logo. Não, mas assim, sempre e tal. E em relação às terras, em relação às terras indígenas, no Santo Antônio, atualmente a gente ganhou, né, finalmente, lá nas placas do território indígena. Mas é bem difícil, porque o governo, querendo ou não, ele quer estar lá, né? Quer avançar. Bom, para mais uma pergunta, eu gostaria de saber como a natureza é tratada nos mitos dos povos indígenas brasileiros. Em relação aos mitos, né, tem muitos mitos aí sobre embelezamento, sobre as terras indígenas, sobre a natureza, mas na verdade a gente tem a terra como uma terra sagrada, uma terra ali que nos dá os frutos, que tem toda a questão da plantação, das ervas, toda a questão ali de nos dar a vida, né? Então, a gente tem a terra ali como algo que a gente ativa, né? É ali algo que nos dá fruto, roupa, é algo que a gente cuida, como algo realmente sagrado. Pra gente, a natureza é algo muito sagrado, então a gente cuida, a gente preserva o máximo que a gente pode de plantações, ervas. Então, o lamento seria esse, né? Certo. Mais uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte.
qual o principal papel do pajé dentro de uma aldeia? O pajé é o pai de todos, como cacique, só que o pajé, ele é ali na sua aldeia, ele é uma grande liderança, onde ele determina diversos Setores econômicos? o pajé, ele é o pai da aldeia, né, assim como o cacique, mas o pajé, diferente do cacique, ele se mantém na sua aldeia. Onde ele lidera vários setores, onde ele está cuidando de tudo, de espiritualidade e de todos os setores da aldeia. Então existe a hierarquia. Existe o cacique, o pajé, sim. existe, né? Existe o pajé, existe cacique, o pajé, as lideranças. O cacique ele pode caminhar entre aldeias, é isso? Pode. Não, mas todos podem, mas só porque Não, eu sei, cada mas- pessoa tá, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, existem, você falou que são 4 municípios, não é isso? Sim. Cada município tem um pajé. E nos 4 municípios, um cacique. Assim que funciona? Os caciques, não é tipo, os caciques não é somente só um cacique, tipo assim, tem as lideranças e dentre as lideranças tem caciques também. Tem o cacique Madalena, tem o cacique João Paulo, que ele é do Olho d'Água, tem. Entendi. Existem vários. Entendi. Mais alguma pergunta, meninos? Acho que não. Samara, você mencionou que durante muitos anos você esteve na escola indígena, hoje você está na escola Martins Filho, na escola tempo integral. Você sente diferença em relação à abordagem, não só dos alunos, mas professores em relação à temática indígena? Você pode acrescentar para nós em relação a essa diferença? Uma diferença porque as pessoas. É até bom que elas se interessem, né, e queiram saber, mas. Tem uma diferença, né? Porque na escola indígena a gente já cresce com as culturas, com as tradições. Já no Martins Filho eu tive que aprender, eu tive que ensinar. Que é até bem interessante, porque eu tive que ensinar as tradições, eu tive que explicar sobre as falas, sobre os termos, sobre as palavras hoje atuais. E a verdade é que foi super tranquilo, super de boa, então tá ótimo. Deixa claro que você engrandece bastante nossos dias. Sim. Mas é muito. Não, eu acho que eu só queria dizer mesmo que você pode se sentir acolhida por nós, pela Escola Martins Filho. E qualquer coisa que você precisar mesmo, você pode contar com a gente, com a Esté, com os alunos, certo? Com a direção, a coordenação, certo? Se alguém, de certa forma, incomodar, fazer algum comentário maldoso, né? Aí você pode contar com a gente, pode contar com a coordenação, certo? Muito obrigada pelas palavras, pelo convite aqui para eu participar com vocês. E até a próxima. Obrigada a todos. Muito obrigado. Esse foi o podcast de hoje.